Se eles tivessem controle, o Lula não era nem o presidente, eles tinham escolhido um dos 47 caras do sistema que eles queriam. O Lula foi reabilitado pelo sistema. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Para não dizer que eu não falei de flores, eu tive a boa notícia hoje de que a Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, presidida pelo grande Luiz Felipe de Orleans e Bragança, aprovou uma moção de denúncia internacional sobre os processos relacionados ao 8 de janeiro. Bota o vídeo do Luiz Felipe aí, por favor. Denuncia a comunidade internacional que essa comissão interpreta os julgamentos em torno desses supostos atos golpistas como sendo um julgamento político e não necessariamente seguindo a risca da lei. Eu dou meu parecer, como sou autor desse requerimento, em função de uma hiperatividade do nosso judiciário, da contaminação dos agentes do judiciário, diversos ministros, de fato ter extrapolado completamente o devido processo legal. Até mesmo a questão que nós temos aqui, provas que não são provas, violação de leis que não existem, criação de leis ad hoc para atender ali uma necessidade política. Então, é uma denúncia clara porque ela representa uma parcela expressiva da opinião pública, ela representa uma parcela expressiva dos juristas do Brasil, e essa parcela ela precisa ser representada institucionalmente em algum foro. E o único foro que está se manifestando de forma institucional é essa comissão. Muito legal. Então, agradeço a todos pelo voto positivo. De fato, foi muito importante essa moção. Agradeço também a todos que colocaram aqui seus pareceres, inclusive a versão do deputado Kinag, a defensoria da narrativa predominante do governo. Mas é importante que essa comissão represente essa opinião pública que não estava tendo representatividade institucional sequer. Muito bom, né, cara? Muito bom. E o que diz a moção, o texto? Eu peguei o texto diz o seguinte: diante do exposto, essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara dos Deputados denuncia à comunidade internacional a ocorrência de violações ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no âmbito dos processos relacionados à assim chamada trama golpista, inclusive quanto à aplicação de sanções desproporcionais a cidadãos comuns. Repudia a utilização de instrumentos jurisdicionais de forma potencialmente abusiva, com indícios de motivação política e caráter seletivo. Assinala a existência de padrão de atuação que sugere desvio de finalidade na persecução de indivíduos associados a determinado espectro político em desconformidade com os princípios do Estado Democrático de Direito. Destaca com especial gravidade o caso do deputado federal Alexandre Ramagem, bem como efeitos indiretos de medidas estatais sobre seus familiares como expressão concreta do quadro denunciado. Requer o acompanhamento internacional da situação por parte do Organismo de Proteção de Direitos Humanos, com vistas à preservação das garantias fundamentais e ao cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. E por que isso é muito bom? Por que isso não é só retórico? Porque esse documento, eu adianto aqui, será fatalmente utilizado no processo de asilo do Ramagem aqui nos Estados Unidos. Não falo aqui como representante legal, não, é porque é evidente que o documento é espetacular. A ideia é que essa moção seja encaminhada por ofício a diversas organizações internacionais, não somente às políticas de direitos humanos, mas também à imprensa internacional e efetivamente aos órgãos internacionais, ao Departamento de Estado americano, ao Departamento de Justiça americano, ao diretor do ICE, à Interpol, para que pare de aceitar, continue não aceitando mandados do Alexandre de Moraes relacionados a casos políticos. E por sinal, foi aprovada também uma missão aos Estados Unidos para acompanhar o caso Ramagem. É uma viagem oficial de membros do Poder Legislativo que vão se reunir, eu vou ajudar em tudo que eu puder, contem comigo, para que eles se reúnam com as autoridades americanas para frear esse plano ilegal do PT de deportar o Ramagem e também para investigar o envolvimento da polícia paralela do Lula. E é assim que a gente vai criando algo muito relevante, que é a pressão internacional multilateral sobre o que vem acontecendo no Brasil, especialmente tendo em vista as eleições desse ano.
Eu quero retomar aqui a questão das eleições, né? Eu estava falando sobre o Hail Mary, sobre o passe da Ave Maria, que a gente ia fazer e rezar para eleger o Flávio. E falei também sobre as preocupações que a gente tem com o sistema eleitoral. Então, qual o plano? O plano certamente passa, eu não sou idiota, de dizer, o regime está consolidado, não tem mais caminho para resposta institucional no Brasil. E ficar achando que as coisas que eu vou fazer no Brasil vão ter tanto efeito assim. Então o plano passa, obviamente, necessariamente, pela pressão internacional, que é a qual eu consigo contribuir e na qual estou trabalhando incessantemente. Inclusive, amanhã, peço desculpas a vocês, não teremos Paulo Figueiredo Show, porque eu vou, na companhia do deputado federal, ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, novamente para Washington. Lá vou eu acordar 3 horas da manhã, 6 horas da manhã embarcar para Washington. O objetivo, pressão internacional. O objetivo é que a gente tenha o máximo de pressão para que o nosso sistema eleitoral seja transparente. E essa pressão, às vezes, parece para vocês que é só nos Estados Unidos, mas não é. É de múltiplos países. Nós estamos pressionando múltiplos países para que acompanhem as eleições no Brasil. Está no discurso do Flávio Bolsonaro no CIPEC. Nós já dissemos que, além dessa pressão internacional, nós temos que fazer com que o Flávio tenha uma eleição too big to rig, que é a expressão em inglês, que significa grande demais para ser roubada. E eu sou uma pessoa otimista, eu sempre espero o melhor e me preparo para o pior. É uma espécie de lema da minha vida. E eu vejo uma luz do fim do túnel. E você pode ver também, porque pensa o seguinte, eu estava falando aqui sobre as anomalias que a inteligência artificial detectou, né? Mas se os caras tivessem 100% de controle do resultado das eleições, né, se fosse assim, digita aí 51 para o Lula, 49 para o Flávio, se fosse isso, ora, o Alexandre não precisava ter feito o que a gente tratou na pauta anterior de censurar o Flávio. Ora, eles não precisavam ter feito tudo o que fizeram para jogar o Bolsonaro na prisão. Não precisavam ter feito tudo o que fizeram para tentar barrar a candidatura do Eduardo Bolsonaro e tornar o Eduardo inelegível. Se eles controlassem tudo, eles não precisavam disso. Então nós sabemos que se há um controle dessas pessoas sobre o resultado das eleições, seja qual for, porque a gente não conhece essa extensão, mas ele não é total. No mínimo não é total. Então há um componente que eles não têm controle. Se eles tivessem controle, o Lula não era nem o presidente, eles tinham escolhido um dos 47 caras do sistema que eles queriam. O Lula foi reabilitado pelo sistema. E nesse sentido, então, para que a eleição seja too big to rig, grande demais para ser fraudada, a gente tem que admitir que a coisa está indo muito bem para o Flávio. Vamos pegar só as últimas pesquisas, por exemplo. No Datafolha, o Flávio está à frente do Lula com 46 a 45, saiu esse final de semana. Ontem saiu a futura Apex com a vantagem de quase 6 pontos, 48 a 42,6. Na Veritá, o Flávio tem 42,8 e o Lula tem 38,4. Na última do Paraná, o Flávio tem 45,2 e o Lula 44,1. Na Atlas Intel, que aliás, parabéns, meu irmão, cravaram o resultado da eleição na Hungria na marca. O Flávio tem 47,6 e o Lula 46,6. Ou seja, pega aí quase todos os levantamentos feitos e o Flávio está à frente do Lula. A gente falou até no Datafolha ontem. Agora, hoje, nós descobrimos que até na Quest, e a gente sempre chamou a atenção aqui, a Quest é o instituto da Globo News, é o instituto que a Globo contrata, é quem substituiu o Ibope como instituto oficial da Globo. O presidente da Quest está sempre lá comentando dentro da Globo News. Neste instituto, tem também aquele outro, eu não sei se botei aqui, Meio Ideia, botei? Não botamos, Meio Ideia, que é um instituto do anti-bolsonarista, que diz que o Bolsonaro é fascista, o Pedro Doria. Também Bolsonaro na frente, o Flávio Bolsonaro na frente. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo?
Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Então o Flávio está em todos. As pesquisas agora na Quest. Vou só passar alguns pontos dessa nova pesquisa Quest. Segundo a Quest, o Flávio lidera o segundo turno com 42-40 do Lula. E o mais interessante, eu gosto de analisar para vocês, você analisa a tendência, que é unânime em todas as pesquisas. O Lula caiu 3 pontos e o Flávio subiu 4. Isso desde o início do ano. E eu acho muito interessante a gente ver em quais públicos o Flávio cresceu. Porque vendo esse gráfico do slide 37 da pesquisa, a gente percebe que o Flávio cresceu entre a esquerda não lulista, entre os independentes, que agora, pela primeira vez, apoiam mais o Flávio do que o Lula. Entre a direita não bolsonarista, ele com incríveis 90% e se manteve estável. Então você tem aqui, o Lula só cresceu entre os lulistas. Entre a esquerda não lulista, ele desabou e o Flávio cresceu. Entre os independentes, o Flávio passou a dar uma sova no Lula. Entre a direita não bolsonarista, o Flávio saiu de 79 para 90. Entre a direita bolsonarista, o Flávio tem 95% dos votos. Ou seja, é o quão perto possível é de ser uma unanimidade. Então fala assim para a direita birrenta, xinguem mais o Flávio, tá dando muito certo. Ai não, mas se ele não romper com o Eduardo e não romper, ele vai perder muitos votos. Oh, meu Deus do céu, como deve ser horrível ser desmentido pelos fatos o tempo inteiro numa mania de grandeza. Então o que a gente vê é que aquele eleitor que as pessoas chamam de moderados, que ficaram alardeando 24 horas por dia que o Flávio tinha que mudar a postura, para não espantar eles e tudo mais, esse cara apoia muito mais hoje o Flávio. O Flávio cresceu entre esses eleitores. Agora o Flávio está com 7 pontos de vantagem em relação ao Lula entre o independente. É muita coisa. E ver o Flávio liderando Datafolha e o Quest é absolutamente espetacular, porque nunca um Bolsonaro esteve nessa posição. A gente falou ontem sobre o que dizia o Datafolha e qual foi o resultado final de 2018 e 2022. Vocês viram quanto eles favoreceram a esquerda. Então é contra tudo e contra todos, é contra a turma do jornalismo sério da direita, é contra o pessoal que faz chantagem com o Flávio para se afastar de quem montou a estratégia bem-sucedida dele até aqui. É contra essa posição, apesar da Michelle dando indiretas ao Flávio na rede social e sem apoiar ele até agora, apesar do menino lá não ter entrado de cabeça na campanha, apesar de pastores relevantes atuando contra, inclusive o Xinga Fala. Apesar de todas essas pessoas, o Flávio segue liderando e crescendo em todos os segmentos. Liderando, inclusive, aliás, já que estamos falando de pastores, no voto evangélico. Porque, segundo a pesquisa Datafolha, agora eu vou falar da Datafolha, porque não deu tempo de falar ontem, um corte interessante é como o Flávio e o Lula vão entre as pessoas que possuem alguma religião. E quando você analisa, os dados são muito relevantes, porque 61% dos evangélicos apoiam o Flávio, enquanto só 30% apoiam o Lula. Ou seja, o dobro, o Flávio tem o dobro da votação do Lula entre os evangélicos. Por isso que o Lula não gosta dos evangélicos. E esses 30% que apoiam o Lula precisam se converter ao cristianismo. É importante. Agora, você imagina, né, se esses pastores influentes que se gabam de terem notoriedade, etc., se eles estivessem engajados na campanha. Ou se uma mulher evangélica representativa, como a Michelle, ou uma liderança jovem evangélica como o Nicolas, se essas pessoas estiverem engajadas na campanha, eu quero crer que essas pessoas tivessem um impacto positivo. Eu quero crer, eu não sei o que vocês acham, mas eu gostaria, eu quero crer que essas pessoas sejam relevantes. O flip side disso, né, o outro lado dessa história, são os nossos irmãos católicos, coitados.
esse é um... Não vou fazer que nem o Trump de esculhambar o Papa. Tadinho, eu até gosto desse Papa atual. Aliás, hoje o Lula postou um vídeo, agora há pouco antes de eu entrar no programa, provocando o Trump, né? Vocês estão vendo que o Lula está cavando uma resposta do Trump numa tentativa desesperada de defender a soberania nacional. Aquele discurso. Mas o flip side disso é a vergonha dos nossos irmãos católicos. 51% dos católicos apoiam o Lula. E não é novidade, não. Isso aconteceu nas eleições passadas também. Mas eu faço uma ressalva aqui em defesa dos católicos, porque eu gosto dos católicos. Um abraço para os meus irmãos católicos. Digo isso porque é o seguinte, as pessoas respondem que são católicos numa pesquisa, uma parte enorme é de católicos do IBGE. Né? O cara que não vai a uma missa. O Brasil tem isso, né? O tal do católico não praticante. O cara não vai na missa e se diz católico. Eu fui criado assim. Uma coisa bem brasileira isso, né? A qualidade do catolicismo brasileiro é um horror com a teologia da libertação. O Lula hoje, de novo, o vídeo dele hoje é elogiando a CNBB e tudo mais. Realmente, a qualidade do catolicismo no Brasil geral é muito ruim. Mas tem esse fenômeno do católico não praticante e tem o famoso católico, o cara que responde que é católico, mas no final é um tremendo macumbeiro. O cara é um tremendo macumbeiro, o cara nunca frequenta uma igreja. O cara frequenta o terreiro. Não, mas eu sou católico. E, obviamente, o macumbeiro é tudo do Lula. Né? O cara que adora demônio, é natural que apoie o enviado dele. Vai votar no Flávio Bolsonaro. E se você tá chocado de eu ter dito que os macumbeiros adoram demônio, eu acho que você não tá acostumado comigo. Macumbeiro adora demônio, sim. Claro que adora demônio. E respeite a minha religião, que diz que macumbeiro adora demônio. Eu respeito o direito dos macumbeiros adorarem demônio, porque nem deveria respeitar. Eles que respeitem o meu direito de dizer que eles adoram demônio. E aí, obviamente, vão votar no seu enviado. Pô. Não tenho Lula, não tenho dúvidas de a quem o Lula serve. Um dia alguém tem que fazer uma pesquisa diferenciando os católicos que vão... Isso vale aí uma dica para os institutos de pesquisa, perguntar, você é católico? Você vai à igreja sim ou não? Você é evangélico? Você vai à igreja sim ou não? Porque está começando a ter evangélico não praticante no Brasil. Eu diria o seguinte, que se você pegar os católicos, que não são macumbeiros, são católicos de verdade, que vão à igreja de fato, eu aposto, se fizerem a pesquisa, vai dar pau a pau com os evangélicos. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.